Elisângela Castelo Branco ficou conhecida em todo o país quando apareceu ao lado de Jair Bolsonaro na campanha eleitoral e atraiu os holofotes durante o pronunciamento da vitória. Intérprete de Libras, começou a carreira de forma despretensiosa em cultos religiosos. Hoje é coordenadora do Ministério Incluir da Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro. Carioca e pedagoga, é professora de Libras da UFRJ e intérprete há mais de 20 anos. Nesta conversa, ela fala dos desafios e da necessidade de inclusão da comunidade surda no país. Elisângela Castelo Branco, muito obrigada por conversar com a gente para nos dar aula aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Elisângela, você ficou muito conhecida no país inteiro e numa oportunidade agora bem especial para a gente aproveitar e trabalhar sobre esse tema, que com certeza é de desconhecimento de muitos. Sim. Você ficou conhecida bastante, principalmente naquele momento de acompanhar o presidente eleito Jair Bolsonaro durante a campanha, fazer as traduções. Qual é o sentimento que você tem hoje de ver que aquele momento de campanha, tendo agora o presidente já eleito, permitiu que você abrisse uma outra porta, um outro olhar para as pessoas, para essa acessibilidade de surdos, para os surdos? Eu vejo a sua pergunta como fundamental, porque você inverteu, você não falou assim, fama, reconhecimento, e é justamente o que nós temos lutado. Não é uma pessoa que estava ali, eu estava ali representando uma comunidade, um grupo de pessoas que trabalham e atuam pelo bem, em prol da comunidade surda brasileira. Então, toda essa repercussão, ela tem sido muito positiva. Algumas pessoas ficaram preocupadas com os memes, porém, isso tem sido muito positivo porque a gente está tendo a oportunidade de falar. O intérprete, o tradutor, que costuma ser tão silencioso, que a gente não tem voz, hoje a gente está tendo voz, a gente está podendo falar, podendo desmistificar e podendo educar, ensinar as pessoas, porque realmente é falta de contato, é falta de conhecimento mesmo. Já que você falou aí sobre essa questão dos memes, vamos aproveitar para ver um trecho daquele momento que você está fazendo a interpretação justamente da fala de Jair Bolsonaro quando ele recebe o resultado de que foi eleito. Vamos acompanhar então. A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. Foi justamente nesse vídeo que ganhou uma repercussão imensa, né? Quer dizer, em alguns momentos com chacota, com muitos momentos, não é nem alguns, muitos momentos com chacota. Naquele Sim. momento, qual era o sentimento que dava? Quando eu vi os memes? Profissionalmente falando, eu não isso não me desestabiliza, porque eu tenho consciência de quem eu sou e do meu papel e da minha função na comunidade surda. Então, a opinião que ela precisa ser bem vista é a minha e, assim, da comunidade surda. E a repercussão entre eles foi muito positiva. As pessoas não compreendem que a Libras ela é uma língua e aquelas expressões que o pessoal chamou de careta, ela faz parte da língua de sinais. A língua de sinais ela é composta por parâmetros e para eu formar um sinal, não é só mexer a mão, como as pessoas pensam, ou soletrar, achar que tudo é soletrado. Você pensa em traduzir tudo soletrado. Não dá. Então, para você configurar, para você gerar um sinal, você precisa da configuração de mãos. O que é a configuração de mãos? É a forma que a sua mão assume. Você pode fazer vários sinais com a configuração de mãos assim, ó. Essa configuração de mãos aqui, eu posso fazer o sinal de namorado, eu posso fazer o sinal de Jesus, eu posso fazer o sinal de amanhã, eu posso fazer o sinal de fácil. Isso é a configuração de mãos. O que seria a próxima? O ponto de articulação é o local que esse sinal está sendo realizado. Você viu? Vamos manter esses. Ó. Namorado é um espaço neutro, não toca no corpo. Jesus, eu toco como se fossem os cravos. Amanhã, o ponto de articulação é na testa. O movimento, alguns sinais têm movimento. Outros não. Nesse caso aqui, eu dei exemplos de sinais que têm movimento. Mas, por exemplo, ficar em pé não tem movimento. Pular
Tem. E, principalmente, a expressão facial. A expressão facial, em muitos casos, é ela que vai dizer se a frase é negativa, afirmativa ou exclamativa. É emoção, né? A gente fala com emoção, a gente aumenta o tom, a gente baixa o tom. Exato. E a gente se mexe. Exato. Pelo menos brasileiro mexe com a beleza. Eu, se amarrar a mão para falar, fica meio difícil de falar, porque a gente gesticula mesmo muito. Agora, você está falando dessa questão de um sinal só aparecer em tantas coisas. Vou dar um exemplo para ver se faz sentido, se é isso. Por exemplo, quando a gente faz aula de fono, a gente fala assim, faz um exercício, lê essa palavra, palhaço, meramente palhaço. Só que a entonação que você dá para a palavra palhaço, você pode estar tentando insultar alguém, o que eu acho que é um insulto aos palhaços, inclusive a pessoa dizer que vai insultar chamando de palhaço, pode simplesmente palhaço, com alegria. Seria mais ou menos isso? Quer dizer, quando vem todas aquelas expressões para poder dar um norte de... Claro, com certeza, porque com a expressão eu posso... o sinal de bonito, se eu quero dizer que você é bonita, você é bonitinha, só que você é muito linda. Ou assim, é a expressão que vai dar essa ênfase. Quem está aprendendo a Libras tem a tendência de botar, você é muito bonita. Não não se faz isso, muito bonita. Esse muito aqui eu jogo para o meu rosto, eu jogo para a minha expressão, para a minha intensidade. Ou chuva, tá chovendo. Eu posso dizer assim também, bonito. Também. E aí? Pois é, você... Já é a mesma palavra, mas já mudou completamente. Exato. E nesse caso aí, em língua de sinais, o intérprete ele vai saber que em português, embora ela seja semelhante, bonito, muito bonito, lindo e bonito, em Libras, eu tenho que ver onde ela se encaixa na tradução, porque aí já não é mais a questão de beleza física, é o ato que está sendo feito, que está sendo... Que bonito isso que você está fazendo, hein, menino? Tá bem por aí. Como é que você começou esse trabalho com Libras? A minha trajetória, ela foi bem despretensiosa. Eu comecei com um trabalho voluntário na minha igreja, uma igrejinha lá na Cidade de Deus. Eu era de uma igreja lá na Cidade de Deus e a gente começou com um trabalho de surdos lá. Eu fui fazer o curso na primeira igreja batista de Campo Grande. E depois, lá eu comecei a ouvir alguns nomes, FENES, INES, instituições famosas, importantes, e isso me chamou. E aí eu fui para a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, para fazer um curso. De lá eu já ingressei, comecei a fazer os cursos e fui chamada para trabalhar. E assim eu ingressei na área profissional sem perceber, sem saber. Eu já estava trabalhando, já estava acompanhando os surdos em vários locais e eu vejo a FENES assim como uma instituição muito importante para a comunidade surda, assim como não era eles. nenhum caso em família, porque é muito mais comum, não sei se eu posso fazer essa analogia, mas pelo menos das pessoas que eu conheço, geralmente tem algum caso em família e a pessoa vai trabalhando, ou não? Não, no meu caso eu não tinha ninguém na família, eu posso dizer que eu fui adotada por eles. Então, agora eu tenho pai surdo, mãe surda, irmãos surdos. Minha família, porque na minha casa, você vê, são surdos o tempo todo. Minha agenda telefônica, eu não preciso mais colocar fulano de tal surdo, porque quase todos já são surdos. Então, para mim, a comunidade surda faz parte da minha vida, faz parte do meu dia a dia. E qual é a principal característica para ser um intérprete? Porque, por exemplo, a gente já viu situações, aliás, inclusive na campanha eleitoral, teve situação, foi para a justiça, de gente que não era falso intérprete, aí estava fazendo símbolo ali que não estava dizendo nada ou estava dizendo errado. Como é que é esse processo e como é que se chega nesses casos aí? Porque para a gente é muito estranho, porque a gente olha, a gente que não entende, a gente realmente não faz ideia do que está sendo dito. Sim. Para a sociedade que não conhece a língua de sinais, realmente, o que às vezes eu percebo, a pessoa fala assim, ai, que lindo, como você sinaliza tão bem. Só que a pessoa não está entendendo o que está acontecendo. Mas para você se tornar um intérprete, você precisa passar pelo período da aquisição linguística, que é aprender a língua. Você pode começar com cursos de Libras, curso básico, intermediário, avançado, mas tem gente que não faz curso de Libras. E realmente, se ela tem contato com surdo, ela
ela vai pular essa etapa, mas para ser um intérprete você precisa de, no mínimo, 3 competências. A primeira é a competência linguística, você tem que ter competência na tradução em pelo menos 2 línguas, português, no nosso caso, e Libras. E não pode ter um déficit, você tem que ser fluente nas 2. Porque eu faço tradução, no caso aqui, a gente está conversando e tem uma janela com o intérprete nos traduzindo. Então, ela está ouvindo no português e fazendo para Libras. Mas e quando é o inverso? É o que traz muita insegurança para os intérpretes, quando eu olho para Libras e trago para o português. Por quê? Às vezes a falha está justamente na língua portuguesa. Não que não saiba escrever, não que não seja fluente, mas é porque é um outro tipo, é uma outra proposta de tradução. Então você tem que ser fluente igualmente nas 2 línguas. Você tem que ter a competência referencial. Eu posso traduzir em determinadas áreas que eu tenho conforto linguístico para traduzir. Por exemplo, no contexto religioso, no contexto acadêmico, agora no contexto político, linguístico, eu posso traduzir bem, mas se me convidam para traduzir a Conferência Internacional dos Químicos, como que eu traduziria termos específicos desse grupo, desse segmento? Então, eu posso dizer, enquanto intérprete profissional, que eu não tenho competência referencial nessa área. Isso não é vergonha. E o que a gente vê é que as pessoas não têm competência e aceitam trabalhos que elas não deveriam aceitar. Isso não é vergonha. Você pode falar, olha, nesse momento eu não posso, eu tenho competência nessa área, mas essa ainda não. E a outra é a competência tradutória, porque embora você conheça, você tenha conforto em determinada área, mas você tem que saber o que você vai fazer quando tem uma dificuldade na tradução, quando tem um problema na tradução como que eu vou fazer? Como você deu o exemplo, bonito, hein? Eu não preciso falar bonito. O surdo vai pensar que você está chamando ele de bonito. E nesse caso não é bonito, é chamando a atenção por algo que foi feito. Então o intérprete ele precisa saber fazer essas adaptações e ter essas estratégias. Até se eu pensar em outro idioma, por exemplo, a pessoa às vezes fala inglês fluentemente, mas não necessariamente significa que ela vai ter o treinamento, ou a capacidade ou a facilidade mesmo para conseguir traduzir ao mesmo tempo, né? Porque você traduzindo, eu estou pensando num outro idioma como o inglês, né? Que é uma coisa que a gente tem esse acesso mais de escola, de tudo. Sim. Não é o caso de Libras, que é muito mais difícil. Mas a pessoa tem que ouvir, ao mesmo tempo falar, enquanto ela está falando, o outro continua falando também. Então tem que continuar ouvindo. Então não é para muitos não, né? É o trabalho de intérprete especificamente. Eu penso também, tem a questão, você pode se dedicar, é claro que eu quero ser intérprete. Faça, trilhe o caminho. Só que não adianta fazer curso de Libras se você não tem contato com surdo. Se você quer ser intérprete, você precisa estar na comunidade surda, participar, porque o intérprete, ele tem que ter conhecimento também da realidade, da cultura, das especificidades daquela comunidade. Por quê? Porque isso me ajuda também nas minhas estratégias tradutórias. Porque se eu vou falar que ouviram, aí eu vou poder escolher. Eu vou seguir que lado? Eu vou fazer uma tradução que deixa o surdo num estado de conforto ou eu vou fazer uma tradução que eu deixo a língua no estado de conforto? Que aí, nesse caso, eu posso escolher ouviram. Mas se eu quero deixar o surdo confortável, eu posso fazer viram. Aí, quem não sabe pode julgar. Fala, mas você fez isso e o surdo não ouve. Mas aí é a escolha tradutória do intérprete. Se ele sabe as técnicas, se ele sabe a estratégia, ele tem segurança das suas escolhas para aquele momento. A gente vai continuar com esta conversa, mas é daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu volto já. Estamos de volta. Hoje eu converso com a intérprete de Libras, Elisângela Castelo Branco. Elisângela, a gente estava falando sobre esse trabalho de intérprete no bloco anterior e, no caso de Libras, é a língua de sinais aqui no Brasil. Isso, língua brasileira de língua sinais. brasileira de sinais. Mas aí, para cada idioma, para cada outro país, vai ter uma outra linguagem. Mas, conversando de bastidores, vou contar um bastidor aqui, a gente estava conversando sobre a situação de, por exemplo, teve um caso que ficou histórico, que foi no velório de Nelson Mandela. Que aí a pessoa que estava fazendo a língua de sinais
não estava fazendo exatamente o que estava sendo dito ali. Naquela hora, mesmo sendo de outro idioma, dava para perceber que tinha coisa errada? Para vocês que são do... Sim, porque embora a gente não conheça todas as línguas de sinais, mas a gente percebe que a estrutura das línguas de sinais, elas são semelhantes. Então, no primeiro momento, eu imagino que todos ficaram muito felizes. Que legal, olha só, um intérprete ao lado do presidente, no caso das autoridades que estavam falando no sepultamento. Mas quando você parava e observava, você via que alguns sinais, eles eram repetidos e assim, muitas vezes, e automaticamente a gente percebe alguma coisa tem ali, algum problema tem, porque faltava a expressão, faltava o movimento, as marcações não manuais, que é a expressão facial corporal, e você percebe, por quê? Você conhece a Libras e aí, através dessa estrutura, você consegue perceber o que está de errado em uma outra língua de sinais. E quando no caso, de a pessoa surda, ela viaja. Aí ela fala Libras aqui, mas aí chega em outro país, como essa comunicação? Você faz em família, acho que com a sua família, também um trabalho de discussão para surdos, né? Sim. Como é que é isso? As línguas de sinais realmente são diferentes, mas elas têm muitas semelhanças. Eu já participei de um evento, um congresso internacional de reabilitação, que tinham surdos de vários países. E eu me deparei conversando com um surdo do Kuwait. Eu falei, mas como que eu estou conseguindo conversar com ele? No caso, a gente sabe alguns sinais de língua de sinais americana, que acabou se tornando uma espécie de língua internacional, embora exista os sinais internacionais, que antigamente a gente chamava de gestuno, gestuno, os surdos se comunicam por esses sinais internacionais, que é uma mescla de várias línguas de sinais para que seja uma língua usada comercial, nos congressos, nos eventos internacionais. As línguas, como a gente tem a língua mãe, no caso das línguas orais, a gente tem o latim, tem o grego, que formaram a nossa língua portuguesa. Na Libras, a nossa língua mãe, ela é de origem francesa, porque um surdo, ele veio aqui e fundou o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. A partir daí, depois, essa língua francesa, ela também foi língua-mãe da língua de sinais americana. Isso quer dizer que existem muitas semelhanças. No próprio Letras Libras, pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, a gente tinha que fazer vários exercícios comparando essas três línguas. E assim, era muito extraordinário você ver a semelhança, mas é igual? Não. A língua é completamente diferente, mas você tem bastante semelhança. Então, para um surdo, é muito mais fácil ele se comunicar com outro surdo de um outro país do que a gente na língua oral. Se eu for para o Japão, por exemplo, eu não falo nada de japonês. Então, para mim, vai ser bem trabalhoso me comunicar oralmente. E o que a gente faz quando a gente vai para outro país? A gente acaba se comunicando por gestos, né? Beber água. Uhum. E para os surdos isso é muito mais fácil. Quais são essas outras atividades que uma pessoa que trabalha com Libras pode fazer? Porque a gente faz sempre muito essa relação de trabalhar como intérprete, trabalhar como professor. Que outro tipo de situação de dia a dia de trabalho de vocês? Eu vou te dar um exemplo, assim, quando eu comecei na federação, na FENES, isso há 20 anos atrás. Nós tínhamos o setor de intérpretes e os surdos poderiam ir lá e fazer os seus agendamentos. Então, a necessidade do surdo era o que nós tínhamos que cobrir. Então, se ele precisasse ir ao médico, qualquer especialidade, se ele precisasse ir ao advogado, se ele precisasse ir à delegacia, já interpretei parto. Foi muito emocionante, uma experiência bem legal, mas eu acho que as pessoas não imaginam que uma pessoa surda, como ela vai se comunicar? Nesse caso, o pai e a mãe, eles eram surdos. E aí os próprios médicos estavam inseguros. Eles falaram, a gente precisa de um intérprete. Então, ele falava, eu dava as orientações para os pais, traduzia as orientações deles, melhor dizendo. Então, o tradutor intérprete de Libras, ele, assim, tem um leque muito vasto. Nesse caso, é o que a gente fazia na federação. Interpretava congressos, viajava pelo Brasil, congressos nacionais, internacionais,
E tem as áreas específicas. Tem o intérprete educacional, que é aquele que trabalha em escola, em sala de aula, que não fica restrito apenas à sala de aula. O intérprete participa de reuniões, dos COCs. Ele está sempre, ele precisa estar junto para ele entender, para ele fazer parte, para que o surdo faça parte também daquele processo educacional. Tem e vários outros contextos, o contexto jurídico, a área da saúde. Muitos surdos são medicados equivocadamente, porque eles vão sozinhos, às vezes, para o médico, e o médico pensa que entendeu, porque o que eu ouço muito é: eu entendo o que ele está falando, eu sei, e ele sabe ler lábios. Aí, Uai. Uai mesmo. E isso, a pessoa está querendo se enganar e enganar a pessoa surda, porque ela tem o direito, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida. Num caso médico, isso é muito sério. Surdos morrem, surdos são presos. Porque foi pego em algum lugar que foi suspeito e a pessoa levou e ele não pode se defender. Você tem direito a ligar para um advogado. Como? Como ele vai ligar para um advogado? Entende? Então, muitas coisas precisam ser revistas, precisam ser repensadas para que os surdos brasileiros, eles façam parte realmente da nossa nação. Porque é o que eu tenho falado, os surdos são brasileiros, mas vivem como estrangeiros dentro do seu próprio país, porque a maioria das pessoas não conhecem a língua de sinais. Ah, mas o surdo que tem que aprender? Sim, ele tem que ser, o surdo já nasce tendo que ser bilíngue. Ninguém nasce tendo, nós não nascemos tendo que ser bilíngue, a gente aprende porque é uma demanda, uma necessidade, mas o surdo ele é obrigado, ele tem que saber o português e tem que saber a Libras. Mas por que a gente, enquanto sociedade, a gente também não se esforça e aprende essa língua de sinais para que os surdos tenham livre acesso a todas as áreas, a todos os âmbitos da nossa sociedade? E agora vocês estão tendo essa oportunidade bem ímpar, né? Bem incrível. Sim, estamos tendo voz e estamos falando, gente, aprenda, porque a língua de sinais, Josiane, não é, eu vou aprender, coitadinho do surdo. O surdo não é coitadinho, ele é uma pessoa com capacidade, com potencial, assim como qualquer outra pessoa. Então, você não vai aprender Libras para ajudar o surdo, aprender para ajudar a si mesmo, para ser uma pessoa melhor, para poder interagir com mais pessoas, para ter experiência de conhecer uma outra cultura, uma outra realidade. Imagina, uma cultura dentro da nossa cultura brasileira que é desconhecida por muitas pessoas. Nesse momento, agora vocês vieram dessa campanha e tem um trabalho que vocês já vinham fazendo que era o Bolso Surdos. Né? Sim. É Bolso Surdos o nome lá no canal. É um canal que tem um material de internet que já era justamente para poder facilitar, ou seja, mais uma visibilidade aí para vocês. Isso, esse canal, ele foi criado, pensado e administrado por surdos. Esse daí eu não participo, eles me convidaram uma vez para traduzir, que é a Carol, o César, a Priscila, o Tiago, eles criaram esse canal para apoiar o candidato que era a paixão deles, que era em quem eles acreditavam. Então, eles diariamente publicavam temas falando sobre política, explicava determinado termo específico. Então, eu vejo que isso é empoderamento da comunidade surda. Assim como a direita fez, a esquerda também, e fizeram ao mesmo tempo, sabe? Isso é importante. O surdo, pela primeira vez na história, os surdos puderam participar de todos os momentos dessa eleição. Não só nas propagandas eleitorais com a janelinha de intérpretes, mas nas lives. Isso foi uma inovação, colocar intérpretes do lado, numa live. Isso nunca aconteceu na história. Então, os surdos puderam acompanhar, inclusive, as propostas desses presidentes nos debates, nas emissoras e a cereja do bolo, que é num pronunciamento, após ser eleito, o presidente ter um intérprete e ser colocado ao lado. Isso é uma honra que a gente não consegue ainda descrever, mas eu vejo que a comunidade surda se sentiu feliz, se sentiu honrada e representada. Qual é o momento que realmente mais te emociona? Além desse momento que você não só viu a história ali acontecendo, porque estava um momento histórico de o próximo presidente está recebendo o resultado, né? Vai ser o próximo presidente da República, mas você estava fazendo história junto. Você fez história junto. Assim, por décadas a gente vai ter essa imagem de
de fato, dar voz aos surdos para o país inteiro pararem e olhar para essa causa. Aquele foi o momento mais emocionante de todos ou tem mais algum momento que você diz assim, esse também foi bem especial? Esse daí eu vejo como o principal, porque é claro que tudo foi sendo construído aos poucos. Cada momento, cada esforço que eles faziam para... Eu quero que os surdos participem. Chamaram os surdos. Um momento muito especial também foi quando eles chamaram surdos de várias regiões do Brasil para assinarem um termo de compromisso com a comunidade surda. Os surdos se sentiram empoderados, se sentiram... Você se compromete a fazer isso, e eles ajudaram a escrever o termo. Eles, não foi assim, fale de nós, mas sem nós. Eles estavam juntos, compondo, escrevendo, sugerindo, e ele pôde assinar esse termo, e esses surdos líderes de várias áreas, tinha muitas áreas, surdo negro, surdo LGBT, surdo professor universitário, surdo pastor, todos eles estavam lá participando desse momento histórico. Esse daí também foi muito emocionante para mim, poder ter participado, mas o presidente ter um intérprete ao lado dele, isso está ecoando no mundo. Sabe o que é que vai ecoar também? A tua imagem, claro que tem os outros, mas assim, a gente está te entrevistando, então assim, o que vai ecoar muito também é o hino nacional interpretado. A gente tem essa imagem, eu acho que é até emocionante para encerrar com ela. Muito, muito, muito emocionante. Vamos ver então. Elisângela, muito obrigada por essa conversa. Parabéns pelo trabalho. Deus ilumine aí, viu? Para continuar e multiplicando mesmo, né? Essa mensagem. Esse é o nosso desejo, de ver um Brasil acessível, um Brasil que respeita e ama as pessoas surdas e a sua língua. Obrigada.